Nunca sabia, papai era bem maior do que eu na época, mas foi terrível, foi terrível. Fiz um esboço que não acabava nunca, achando que aquilo era um esboço, evidentemente. E eu entendo que os nossos jovens e adolescentes passam quando a gente dá a eles essa oportunidade de participarem de um culto de maneira mais evidente, mais expositiva ou exposta. Meu papel caiu, eu me perdi, a mensagem não acabava nunca. Meu pai atrás devia estar desesperado com a situação, dizendo onde é que eu fui amarrar o meu cabrito, não é? Mas valeu a pena. Tudo tem que ter um começo. Por isso que os nossos jovens precisam de oportunidade. Eles precisam, sim, serem ouvidos. Essa semana que passou, como eu disse, foram dias muito proveitosos. Não é dia para qualquer um, não, porque essa galera tem um combustível que não apaga nunca, não acaba nunca. 11 eles saíram daqui, o culto, ou melhor, a reunião, acabou 11h30 da noite. A missionária chegou tarde, por uma dificuldade de logística para trazê-la para cá. Ela já chegou aqui, já era umas 9h30, a programação já tinha começado. Só que foi tão bom ouvi-la, foi tão bom tirar dela tudo aquilo que ela podia passar para os jovens, que ninguém ia embora, não. Alguns tiveram realmente que ir por conta do horário, os pais esperando em casa e tudo, mas quem pôde ou quem podia ficar, eu fui embora, porque minha mãe estava me esperando em casa para dormir, não é? Eu tinha horário para ir para a cama, não é? Então, eu saí daqui 10h30, eu falei, esse negócio vai longe. Porque foi na hora que começaram as perguntas, eu vi que as perguntas iam ser fantásticas. E o tema de ontem era homossexualidade. O tema mais em voga de todos os debates, de todas as notícias, de todos os jornais. E eles estavam aqui falando. Eu senti falta dos adultos, senti falta dos pais. Um pai compartilhou comigo na sexta-feira: pastor, que pena que os pais não estão aqui, para até ouvir do que os seus próprios filhos estão falando. Eu sei que a palavra sexo ainda causa um certo desconforto. Ver o pastor Marcos Botelho abordando de maneira muito criativa uma visão ultraconservadora e uma visão superliberal, ilustrada pelo palhaço, não é? Traz assim um certo desconforto. Será que isso era coisa para ser abordada hoje? Sabe por quê? Se você não aborda hoje, amanhã a televisão bombardeia seu filho com toda a sorte de porcaria que ele pode ouvir. A roda de amigos, se é que se pode chamar de amigos, né? Os colegas da rua, da escola, os professores. Então, se não for aqui que nós abramos o espaço para se falar aberta e francamente sobre esses assuntos que talvez causem desconforto. Essa semana, acompanhando a Giane, se preparando para o debate de sexta-feira sobre sensualidade, eu li com ela, ou ela me fez ler junto com ela, o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E é interessante que C.S. Lewis escreve o seu livro na década de 40, no pós-Segunda Guerra Mundial. E ele fala assim: nunca se falou tanto sobre sexo como hoje em dia, em 40. Imagina hoje o que ele estaria falando se ele visse os comerciais da televisão, as novelas que você assiste. Cara, não entra na minha cabeça ver o vídeo de crente que para ver novela. E agora, como se não bastasse, tem a novela das 11. É tanta porcaria que tem das 6, tem das 7, tem das 8, inventaram agora das 11. Mas como não tem tanta criatividade, o que eles fazem? Eles pegam uma velha e fazem um remake. É tão velha que eu nem lembro dessa outra aí que está rodando aí às 11 horas. E qual é o assunto? Sexo, traição, sensualidade, nudez, virilidade. Então, meu querido, tira essa máscara de zelo, de santidade, e põe a máscara, põe o rosto da franqueza e fala assim: tem que falar sobre isso mesmo. Porque senão os nossos jovens vão ouvir bobagem durante a semana, e eles precisam ouvir da palavra aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a gente se esquece que a gente foi jovem, né? Essa semana ocorreu uma coisa muito curiosa, eu quero contar para a igreja. Nós finalizamos aí as instalações das nossas câmeras, como a igreja aprovou. Adolescente, chegou o dia. Chegou o dia. E aí a Lívia, coordenadora dos adolescentes, foi ao gabinete conversar comigo sobre alguma coisa do ministério, e ela ainda brincou: pastor, quer dizer que agora Big Brother total na igreja? Sim,
Todos os lugares por onde formos tem uma câmera filmando e gravando as ocorrências, uma questão de controle e segurança, não é? Claro que a segurança ela é preventiva e a câmera ela é ao mesmo tempo preventiva, mas também ela é resultado disso, dos nossos esforços. Quando eu mostro para a Lívia o 5º andar numa câmera no meu computador, eu vejo um cara encapuzado, de óculos escuro, um casaco de capuz e uma arma na mão. Eu quase caí da cadeira, literalmente. O coração bateu aqui na jugular, aquela coisa da adrenalina. Eu disse, eu não acredito que no 2º dia de instalação eu já vou ter que chamar a polícia por uma ocorrência que a gente está fazendo aqui. Eram os nossos adolescentes. Ainda bem que imediatamente a Lívia é muito esperta, muito rápida, falou assim, pastor, essa bermuda é do fulano, eu não vou dizer quem foi. Essa bermuda é do fulano, eles estão ensaiando uma pantomima que eles vão fazer e tal. Então sobe lá e fala para ele, engraçadinho, tirar esse capuz da cabeça, só para eu ver quem é. Porque eu estava com a mão na polícia, a mão no telefone, eu ia ligar para os funcionários, a estratégia seria essa, isola o prédio, fecha as grades e eu estou chamando a polícia agora, ali na cabine. O estrago seria grande. Eles já ouviram tudo que tinham que ouvir, tá? Ninguém mais precisa brigar com eles, não. Eu já dei uma bronca bem dada neles, o susto passou, agora a gente descontrai, mas foi muito sério o negócio. Foi muito sério mesmo. Porque quem vê as imagens gravadas, reporta-se exatamente a escola de Realengo, as imagens de jornais que a gente assiste, de assaltos, de sequestros, de violência. E o pito foi bem dado, eu espero que eles tenham aprendido. Fui conversar com outro, adulto já, e ele falou assim, pastor, é grave, é sério, mas a gente também aprontou as nossas quando era jovem, né? Eu não lembro de ter feito uma coisa tão grave assim, não. Mas eu sei que a gente aprontava. E não é tão difícil a gente que já começa a ficar com o cabelo branco, a barriguinha cresceu, o filho nasceu, o neto nasceu, a gente se esquece realmente que a gente já foi jovem um dia. E olha, quando a gente senta para conversar com algumas pessoas, tipo irmã Aurora, e quando ela abre o coração para falar da sua juventude, a gente vê que o ser humano, os jovens sempre foram jovens. Seja franco, você aprontou quando você era adolescente, você aprontou quando você era jovem, você teve os mesmos impulsos que essa galera tem hoje, você também um dia se rebelou. Na década de 70 a moda era o cabelão do rei. Todo mundo na sua fase lutou contra os modismos da época. Eu lembro, eu tenho um tio que usava cabelão igual Roberto Carlos. E tenho até hoje a coleção inteira dele. Porque era o símbolo da juventude, era o símbolo da rebeldia. A gente tem que aprender a lidar com isso, a encarar essa situação e passar valores. É uma realidade muito dura, porque você não tem muito como brigar contra. Você precisa preparar os filhos para enfrentar isso. Isso Jesus já nos deu exemplo, quando ele na oração sacerdotal, ele diz ao Pai, Pai, não te peço que tires do mundo. Na verdade, a maioria das nossas atitudes educacionais, elas são muito mais fazendo exatamente o que não deve fazer. A gente quer tirar o filho do mundo. A gente quer criar uma redoma de vidro. A gente quer proibir. A gente quer dizer não pode, não pode, não pode, não vai, não vai, não vai. Mas como é que Jesus completa a oração? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a nossa responsabilidade como igreja, como pais, como responsáveis, líderes de uma maneira geral, é fazer com que nossos filhos sejam livres do mal. Porque é curioso, quando eu olho para trás, eu lembro que eu fiz as minhas baguncinhas sim. Fiz as minhas artes. É claro que eu vou hoje ensinar os nossos adolescentes os limites, porque a fase é essa, eu não sei os limites, eu não sei as consequências. A brincadeira podia ter terminado de uma maneira muito trágica, mas como é que você ensina isso? Caminhando, lado a lado, conversando,
estabelecendo os limites, dizendo não pode, não pode, não vai. Por quê? Fundamentado nos preceitos, nos princípios, nos valores. O mundo é mundo desde que a humanidade existe. Os valores são os mesmos. As modas mudam e até voltam. Voltam. Os calçados de hoje são os mesmos de 20, 30 anos atrás. O tipo da calça é a mesma, as cores. As coisas, as tais tendências, na verdade, elas são cíclicas, elas vão e voltam. O que é novidade para você, meu querido? Já foi um dia. Minha filha está impressionada, o jogo do momento para ela como menina, criança, é detetive, numa nova versão chamada Clue. Eu brincava disso quando eu tinha a mesma idade dela. Os álbuns de figurinha são os mesmos. Eu também colecionei álbum da Disney. Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas gerações, de maneira a prepará-las para enfrentar o mundo, mas não tirá-los do mundo. Não tem como. A oração de Jesus foi essa, não dá para tirar a gente do mundo. Mas dá para a gente fazer de maneira tal que sejamos livres dos perigos do mundo. Aprender a resistir, aprender a dizer não, aprender os limites. Então, vamos combinar. Parabéns aos nossos jovens pela coragem de falar tão abertamente sobre um assunto que é delicado, mas eles não estão brincando com isso. O objetivo é tratar na palavra. Os palestrantes de cada dia foram pastores. Ontem a missionária que veio falar é uma mulher que foi ameaçada de morte porque quer tratar aqueles que estão homossexuais. Tem gente que não está brincando com isso, não. Pode ser engraçado, pode ser meio palhacento, quando o pastor Marcos Botelho, que é um pastor que usa o humor para pregar o evangelho, é o líder da terra dos palhaços, homem de Deus, sério, comprometido, casou virgem, prega isso, fala disso. Falam brincando, mas não estão brincando. Falam rindo, mas é coisa séria. No fundo, querem fazer diferente. E quando os jovens param para eles mesmos discutirem, como eu disse, foi recorde. Nos 4 anos que eu estou aqui, nunca houve um congresso de jovens com tanta frequência. Não é à toa, não. Eles estão falando sério. Eles precisam ouvir e querem ser ouvidos. E aí, a gente não pode ignorar o apelo. Eles me pediram para falar hoje sobre sexo e casamento. Até me brifaram bem, tudinho o que eu preciso falar. E a abordagem é muito objetiva, porque o que isso significa? Qual é a relação que há? A relação é muito simples. Eu até diria assim, vamos passar logo para a próxima fase, porque sexo é para o casamento e ponto final. Então não se discute. A partir daqui não se discute, não tem meio termo. O que a gente entende da palavra de Deus é que sexo é para o casamento. Há um tempo atrás, eu conversando com um grupo de pastores, um dos pastores compartilhou comigo uma luta que viveu e um risco que ele correu. A igreja estava, olha só o risco que a gente corre. A igreja estava procurando um pastor de juventude. Então eles fizeram uma pequena seleção entre alguns candidatos que foram sugeridos a ele. E então um dos processos, uma das etapas do processo era um bate-papo com a equipe de pastores da igreja, com esse pastor que era candidato à juventude daquela igreja. Então, dentre vários aspectos do trabalho com a juventude, um que foi perguntado é: qual é a sua opinião sobre sexo? E aí ele falou o seguinte: bom, sexo é para os jovens ou adultos que estão casados no Senhor. Aí, ok, beleza, então passou adiante e tal. Um iluminado, quase no final da reunião, falou assim: eu queria voltar a uma pergunta que foi feita anteriormente. Eu queria que o irmão explicasse melhor. Eu fiquei com uma dúvida. O que é para o irmão casar no Senhor? O irmão deu ênfase a essa expressão. Eu queria que o irmão explicasse o que significa casar no Senhor. Aí ele falou o seguinte: olha só, esse negócio de casamento, na lei, é coisa dos homens. Então eu entendo que o casamento, ele sempre é no Senhor. Então, se os jovens, em algum momento do seu relacionamento, entenderem que eles devem se casar,
eles apresentam isso ao Senhor em oração, casam-se diante do Senhor e podem então praticar o sexo à vontade. Meu querido, muito obrigado, pegue suas bolsas e pode sair. Olha como é que o diabo ele é astuto, como ele encontra uma meia-verdade para dizer assim, pode, vai adiante, segue. Eu sei que o tema é polêmico e nós não programamos para hoje, né, Irving, o debate, não é? Mas a Bíblia deixa claro que o ensinamento de Jesus foi dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Significa que nós devemos viver no mundo cumprindo aquilo que determina os homens para glorificar e testemunhar acerca de Deus dessa maneira. Então, enquanto na nossa sociedade, casamento é aquele negocinho feito no cartório, com papel, timbrado, atestado por um tabelião, como prevê o Código Civil que determina as leis sociais da nossa nação, a gente não vai abrir mão de que casamento é isso. O feito no Senhor é quando os dois, uma vez investidos pela autoridade da lei civil, a competência da lei civil autoriza-nos a isso, a gente invoca a bênção do Senhor para este contrato, para este compromisso, para esta vivência. Um debate que até valeria a pena num outro momento, até, porque é uma coisa que nós, pastores, temos discutido muito, é a prática hoje muito comum da tal união estável, que é muito debatida, é muito conversada, comentada, e evidentemente que a igreja vai ter de tomar uma posição quanto a isso, em pouco tempo. Mas eu já tenho um pressuposto inicial. Como a lei da união estável não substitui o casamento e não se equipara a ele em igualdade de valor diante da lei, eu ainda fico com a lei do casamento, como um preceito necessário para o bom testemunho, para a ética cristã no mundo em que vivemos. Porque eu costumo dizer o seguinte, o mundo sabe muitas vezes melhor do que nós o que a gente tem que fazer, e a gente não sabe, não faz. O mundo olha para a gente muitas vezes de uma maneira meio anômala, né? O crente é aquele que não pode, não faz, não vai. Mas no princípio da lei moral universal de todo ser humano, que sabe o que é certo e errado, muitas vezes a sociedade comum, a sociedade natural, nos dá um banho de consciência do que é certo e errado. Eu conheço homens de negócios que não professam a lei cristã, que não professam a fé cristã, e são muito mais íntegros e corretos nos seus negócios do que muito crente. Não foi Jesus que disse que os homens deste tempo são muito mais prudentes do que aqueles que dizem professar a fé cristã? Então nós precisamos realmente fazer escolhas, e tem sido esse o nosso foco nesses dias. Os jovens têm falado muito sobre isso, escolha. Inclusive até eles estão debatendo entre si, eu acompanho, eu quero saber o que eles estão falando, por isso eu os sigo no Twitter, por isso que eu os vejo no Facebook. O Facebook está me enchendo a paciência, mas eu quero estar lá para ver o que esses moleques estão falando. Pelos outros, não por vocês, né? A gente vê tanta bobagem, se polui com tanta coisa inútil, mas eu quero estar lá para ver o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. E sabe o que eles têm falado? Que muito mais do que um princípio de castidade, porque a castidade muitas vezes ela é imposta, lembra no passado, na Idade Média, o cinto de castidade, alguém ia lá e trancava o camarada ou a camarada. Eles estão dizendo o seguinte, não, o nosso padrão é uma escolha pela santidade. Eu escolhi me guardar, eu escolhi me preservar, eu escolhi ser diferente. Então os nossos jovens já entenderam que o princípio da ética cristã é muito mais por uma escolha que se faz de viver segundo a vontade de Deus, do que seguir um padrão, um parâmetro estabelecido por homens. Porque esses parâmetros e esses padrões mudam. Ou vocês não se lembram que barba não podia? Ou vocês não se lembram que calça comprida não podia para a mulher? Ou vocês não se lembram que determinados usos e costumes poderiam ser considerados profanos e pagãos há coisa de 20 anos atrás? Nossos filhos jovens não entendem como é que isso se processa. Mas, eu esqueci o nome do autor do livro Jubilate, Paulo. Você também esqueceu, né? É um camarada que escreve sobre a história da música cristã.
Ele conta, ele faz uns extratos de Lutero, que Lutero era contra o canto coral na igreja. Não podia ter coro, era profanação isso. Tem outro camarada, se não me engano, Calvino, que fala que a igreja só podia cantar em uníssono. Não, se houvesse vozes na congregação, soprano, contralto, tenor e baixo, isto era profanação. Então, meu querido, os parâmetros que nós estabelecemos de certo ou errado, eles mudam com o tempo. Mas se nós estivermos fundamentados no princípio da palavra de Deus, e é por isso que eu quero então basear essa palavra de hoje nos princípios e não na prática, porque o princípio é o seguinte: sexo é para o casamento e ponto final. E se você tem um problema com isso no seu casamento, eu sugiro que você não me procure, porque eu não sou sexólogo. Não sou sexólogo. Quem precisa cuidar de você é um sexólogo, uma sexóloga. Eu já vi muito pastor cair porque ele se aventura em querer ajudar casais em problemas sexuais. E aí o que acontece? A menininha está carente, o pastor também está carente. E o pastor pensa assim: eu consigo resolver esse problema. É o diabo que já montou guarda, já armou a barraca dele na vida do pastor. Então é bom você dizer assim: não, esse assunto não é comigo. Quantas moças aqui já não ouviram no gabinete e poderiam testemunhar aqui? Não vou pedir para levantar a mão. Quando entra para conversar comigo, eu falo assim: olha só, a partir de agora a sua conversa é com a Giane. E quantas pessoas a Giane já conversou? Porque eu falo: olha, daqui para frente o seu problema não é comigo. Olha, o princípio bíblico para a sua vida é esse. Mas se você precisa de alguma orientação mais prática, é papo Marisa, como eu falo, sem qualquer merchandise. De mulher para mulher. Vocês demoraram, hein? Caramba! Gente, vocês já foram mais rápidos? Mas é isso. Se você não fechar as portas, sabe aquela propaganda daquele chinelo que o carinha vai conquistar a menina e ele fala uma bobagemzinha lá, a menina bate a cara nele? Ele põe o chinelo na porta, né? O diabo está pondo chinelo na nossa porta o tempo todo. Você quer bater a porta, ele vai lá e põe o chinelo. Até que uma hora você cede. Ou você tira esse chinelo dali de baixo e fecha a porta realmente, ou o diabo vai entrar e você vai cair no papo bobo dele. A propaganda é muito legal porque o cara é um bobalhão, né? Chega lá com uma conquistação barata para a menina e a menina não percebe que ela não consegue fechar a porta porque o chinelinho está lá fechando, segurando a porta. Até que na última tentativa lá ela cede e então ele entra. Isso ilustra muito bem a nossa vida com relação ao pecado, à tentação, que o diabo está com um chinelo ali, você tenta fechar e não consegue. Então, se você não der o jeito de fechar logo de vez a porta, ele vai tentar. E ninguém é santo, ou ninguém se mantém puro, porque não teve oportunidade. Todos nós tivemos em algum momento uma oportunidade de cair. Todos nós. A oração do Pai Nosso talvez precisasse ser mais feita, mais vezes, quando fala: livra-nos das tentações. Porque a gente deixa as portas abertas. E então a gente precisa ter a coragem de fechá-las. E o nosso sucesso na ética, o nosso sucesso na santidade, o nosso sucesso na pureza sexual, são as portas fechadas. Ah, mas vai ser antipático. Você pode abrir mão da sua simpatia em favor de um bem muito mais elevado, muito mais virtuoso. Quer ver um exemplo? Eu já falei isso com os irmãos várias vezes. A igreja sabe que é um princípio meu. Algumas até brincam comigo. Eu não dou carona. Eu pago até o táxi, se for o caso. Tivemos uma reunião, um grupo. De repente estou eu e mais uma moça. Ah, eu te levo em casa. Não, não levo não. Chama um táxi aqui, eu até pago para você. Mas eu não vou botar, porque a intimidade de um carro é uma coisa de louco. Como disse o pastor Chácara na sexta-feira, né? Ninguém vai para o Alto da Boa Vista no carro cantar Somos Um pelos laços do amor. Não, vamos subir o monte para orar, dentro de um carro. Não é assim que a coisa acontece.
Então a prevenção, por mais que sou antipático, é dizer não, não dá, não vou, não posso. Não é a musiquinha não, que a musiquinha é feia. Mas é a gente ter a coragem de dizer assim, não. Ah, mas vai só antipático, não vai dar certo. Fruto das nossas escolhas. Porque nem sempre a antipatia é maldade. Aquilo que você chama de antipatia, eu diria que é integridade. Quando você diz, não vou. O pastor Chácara usou mais uma ilustração da sua esposa. Ele falou, desculpa, é minha esposa, mas o chefe dela mandava ela dizer, não estou. Ela falava assim, diz você. É antipático? Imagina uma secretária dizer isso para o chefe. Diz que eu não estou. Não, o senhor vai dizer então, senhor, porque eu não vou dizer. Diz, por que não diz? Eu não posso atender agora, eu não quero atender agora, eu estou ocupado, não posso. Antipatia nem sempre é maldade, é integridade. Então vamos fechar a questão no seguinte: jovens, adolescentes e casados. A tese é, sexo é para o casamento e não se discute. Não há meio termo para isso. Se você tem algum problema nesta área, eu até posso lhe indicar pelo menos 4 que eu tenho no meu caderninho de endereços. 4 profissionais que podem lhe ajudar. Não cai nessa onda do rádio. Se você tem problema de ereção ou ejaculação precoce, ligue para... Isso é balela, isso é palhaçada, isso é vulgarização. Isso é tornar o sexo uma coisa chula. Garantimos... Como é que é? Garantimos a privacidade. Procura um crente. Procura alguém que teme a Deus, que tenha referencial, que possa lhe ajudar nessa área. Porque realmente, a vida sexual, a disfunção no relacionamento sexual é uma das causas de divórcio. Mas, quando chega neste nível, já foram queimadas muitas etapas. Eu queria então trabalhar isso, o fundamento. Para mim, o amor é a base sólida de um relacionamento saudável no casamento. Seja ele no que tange ao dinheiro, seja ele no que tange ao sexo, seja ele no que tange ao relacionamento entre familiares. O amor. E onde é que a gente baseia isso? Eu não vou basear no pensamento do mundo. Por exemplo, o pensamento do mundo pode ser ilustrado pela música de Rita Lee, Roberto de Carvalho e, acredite, Arnaldo Jabor, que fizeram a música Amor e Sexo. Olha o que diz o mundo sobre isso. Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. Amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. E o amor, o sexo. Tentando interpretar aqui a letra da canção. Eu confesso a você que eu e Jane temos um trato. Quando essa música começa a rolar na rádio, a gente troca. Eu não vou me poluir com essas bobagens. Porque é uma escolha. Você pode mudar o rádio. Como você pode mudar o canal. Como você pode fugir da página da internet. Como você pode dizer não e fechar as portas o tempo todo para as tentações e para a prostituição dos valores de Deus para a sua vida. Por que essa música é problemática? Porque ela separa as duas coisas e torna-as não sociáveis. Enquanto que eu entendo que, no que tange o amor, ele é a base de um sexo saudável. Vale lembrar que na nossa língua portuguesa,
A palavra amor, ela abrangeu vários contextos e vários níveis desse sentimento tão precioso. Você já ouviu falar que no grego existem 3 palavras básicas e ainda uma quarta, muito pouco usada, para se referir ao amor. O amor eros, que é o amor físico, é a atração física, que não tem nada a ver de sujo. A palavra erótico, ela se prostituiu ao longo da história. Erótico não é sujo na sua essência. O que é sujo é a pornografia, porque a palavra grega para eros é simplesmente a paixão, a atração física entre um homem e uma mulher. Filéu, o amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor de amizade, amor sincero, o amor entre amigos. E ágape é o amor de Deus, o amor que nos compromete uns com os outros ao nível sacrificial. E sempre que aparece no Novo Testamento a ideia do relacionamento conjugal, e aqui é um nível muito mais profundo, porque quando se fala em sexo, você realmente considera a possibilidade do sexo fora do casamento, mas a gente entende que isso é uma prostituição, isso é lascívia, isso é impureza, isso vai contra os desígnios de Deus para o uso do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Mas o sexo dentro do casamento, ele encerra em si um conceito muito mais glorioso, que é o conjugal. O que é conjugal? Conjugado, complementado, atrelado, cúmplice. E o sexo faz parte desse momento em que homem e mulher, baseado num compromisso sagrado, indissolúvel, então podem viver a alegria, a bênção. Sexo não é sujo, sexo não é pecado, o pecado é o mau uso dele, é o comércio dele, é a prostituição dele, é ele fora do casamento, seja pela infidelidade ou seja pela impureza, a promiscuidade. Essa semana eu quase vi, mas graças a Deus não vi, porque eu não iria me acrescentar mais nada não, além do que eu já sei. Mas o programa Profissão Repórter dessa semana foi sobre isso. Uma festa no Nordeste do Brasil e na Paraíba, que o negócio é beijar na boca. Os jovens, os adolescentes vão para lá para passarem a noite inteira beijando na boca uns dos outros. Depois, numa outra parte, isso tudo você via na chamada. Não precisa ver o programa para ver essa porcaria, não. Pela chamada nos intervalos, que passavam, inclusive, no horário matinal. As televisões perderam totalmente o pudor. Então, a chamada para esse programa passava na hora do jornal, do meio-dia, em que eu estou assistindo com a minha filha, almoçando para ir para a escola. E eu tinha que mudar correndo, porque, inclusive, um dos quadros seria sobre swing. Você sabe o que é. É a troca entre casais. Casais, casados ou não, pares. Pares vão para determinados lugares, casas, relacionam-se sexualmente entre si e entre os outros. Todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém, e a vida vai embora. Que mundo é esse? A questão é que tudo isso sempre aconteceu na história da humanidade. Em Roma, na Grécia, no Egito, a sexualidade sempre foi pervertida e sempre foi transtornada. Mas o problema é que hoje, na era da comunicação em que vivemos, tudo está aos nossos olhos a qualquer hora do dia, por qualquer caminho, por qualquer meio. E isso nos leva então a uma tendência equivocada de dizer que sexo é sujo, sexo é pecado, não devemos falar sobre isso, isso não é coisa da eternidade. Só que o casamento deve trazer para nós um vínculo eterno. É ainda um tema muito polêmico, muito debatido, a questão dos segundos ou terceiros casamentos. Essa semana também veiculou-se na televisão que a Gretchen vai casar pela 15ª vez. E a gente, sem perceber, isso vai permeando a nossa cabeça e vai achando tudo muito natural. Em Roma, por exemplo, nos idos da época de Cristo, quando
o casamento se tornou banal, os homens davam-se em datas e idade pelos cônsules. Eu nasci na época de fulano, eu nasci na era de tal cônsul. Os historiadores contam isso, Sêneca fala isso. E as mulheres, já naquela época, elas quase que contavam suas idades ou sua maturidade pela quantidade de casamento. Eu casei 20 vezes. Sêneca cita uma mulher que casou-se 28 vezes e estava se casando pela 28ª vez com um homem que já tinha casado 25 vezes. Desde que o mundo é mundo, essas questões são banais, essas questões são banalizadas, são tratadas com ignorância. E é por isso então que o apóstolo Paulo gasta um tempinho da sua carta aos Efésios para tratar do assunto. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 5, 22 a 33. Eu já estou caminhando para o final, eu não vou me alongar muito não, aqui a gente vai agora partir para a conclusão logo. E foi oportuno porque quando eu estava meditando sobre o que eu falaria nesse assunto com os nossos jovens e com a igreja reunida, eu me lembrei desse texto e falei assim, eu não vou nem precisar fugir da carta aos Efésios, eu só vou adiantar, depois eu volto. Domingo que vem eu volto para o capítulo 2, para a gente continuar os nossos estudos expositivos na carta aos Efésios. Vamos ler lá Efésios 5, 22 a 33. Pode ser na NVI, querido, por favor. Dá para ser? Na NVI? Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pode ir virando, eu vou ler aí na tela. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse é um contraste de um mundo em que Paulo vivia, o mundo em que vivemos e o mundo ideal. Esse é um texto difícil de apóstolo Paulo, porque ao longo da história sempre se achou que ele estava sendo machista. Mas eu quero que você guarde, isso alguns já guardaram, porque eu já tenho falado isso algumas vezes. Paulo não estava sendo machista, acredite. Longe de Paulo ser machista. O contexto que Paulo escreveu é importante para você entender essa verdade que eu acabei de dizer. Ele estava vivendo um momento em que a influência dos judeus, dos gregos e de Roma era muito grande. Os judeus, por exemplo, tinham um baixíssimo conceito da mulher. Você sabia que o judeu, quando nascia, o pai celebrava uma festa, se fosse um menino? Mário e Fernanda estariam hoje celebrando uma festa de 7 dias. Se fosse nascido uma menina linda como a Beatriz que eu apresentei hoje, Nicolas estaria de luto. É a cultura dos judeus. Imagina, Nicolas, você de luto por conta de uma menina tão linda como essa. Porque o judeu, na sua tradição oral, todos os dias ele orava assim: Pai não, porque ele não chamava Deus de Pai. Senhor, Pai é um advento do cristianismo, da graça de Jesus. Senhor, obrigado, porque eu não nasci pagão. Obrigado, porque eu não nasci escravo. Obrigado, porque eu não nasci mulher. Ruim, né? Era como os judeus viam as mulheres, na época em que Paulo escreveu isso. A mulher não era uma pessoa para o judeu, ela na verdade era uma coisa.
necessária para a procriação, necessária para a administração da casa, mas uma coisa, somente isso. O divórcio era banalizado, como lá em Deuteronômio 24:1, pode colocar, por favor, o texto de Deuteronômio 24:1, que é uma base do Antigo Testamento para o divórcio. Olha só que interessante, que é a base da lei. Se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que lhe reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Põe na atualizada da Almeida, por favor, que vamos ver algo interessante aqui. Olha só, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio, lhe dará a mão e a despedirá da sua casa. Sabe como é que os judeus tratavam essa questão do divórcio? Olha só, mulher, você não tem mais beleza para mim, a vizinha é mais bonita, pode ir embora. Está escrito, ó, se não achar graça aos seus olhos. Olha a banalização do compromisso. Ou então se encontrar nela coisa vergonhosa, aí entra a vaidade e orgulho do judeu, do hebreu. Há registro de casos de divórcio porque a mulher salgou demais a comida. Há casos de divórcio porque a mulher conversou com o vizinho e aí trouxe desonra. Eu estive lá e vi como a cultura daquela região é muito severa com a mulher. Uma mulher que usava burca na Jordânia, ela tinha aquela burca completa que fecha, só tem uma telinha nos olhos, ela levantou assim por baixo para ler o preço de uma farmácia, de um produto que ela queria comprar. Um policial da religião islâmica deu-lhe uma chibatada, porque ele disse, você não sabe que é uma vergonha para o homem a mulher tirar? E ela nem tirou, ela só fez assim, para ler por baixo. Naquela cultura oriental, a mulher não era nada. E vem Paulo então dizer que nós maridos devemos amar nossas mulheres. Os gregos, Demóstenes diz o seguinte, frases para você entender o contexto. Temos cortesãs por prazer, concubinas por coabitação diária e esposas para ter filhos e uma guardiã fiel para todos os assuntos domésticos. Estão satisfeitas, mulheres? Vocês acham que hoje o homem é machista? Vocês acham que o cristianismo é machista? Quando Jesus estava enfrentando um contexto judaico em que as mulheres não eram nada, as mulheres gregas coisa nenhuma. Vamos ver se em Roma melhora? Em Roma, Sêneca diz isso. As mulheres se casavam para divorciarem-se e divorciavam-se para se casarem. Os homens costumavam datar suas vidas pelos nomes de cônsules da sua época, as mulheres pela quantidade de divórcios. Casava-se e descasava-se naturalmente como quem troca de roupa. E Roma, especialmente a capital do Império Romano, era conhecida como a sede da promiscuidade, da lascívia, da impureza sexual, de toda a sorte de prostituição. E quem era objeto disso? As mulheres. Então vem nesse contexto o apóstolo Paulo trazer uma verdade que resgata a fidelidade, que resgata a pureza e que resgata o valor do matrimônio. A questão é que Paulo fala do amor dos maridos. Eu gosto sempre de pensar que Paulo está jogando o fardo sobre nossos ombros, homens. Somos nós que temos de fazer todo o sacrifício, somos nós que temos de fazer toda a diferença, somos nós que temos que mudar a visão do mundo acerca da família. Torna estranho porque eles logo começam, vós mulheres sujeitem-se aos vossos maridos, aí a mulher logo pula para trás e fala assim, opa, eu não, vou eu lá me sujeitar a esse traste que eu tenho em casa. Porque é isso que nós ouvimos essa semana, uma propaganda. Duas amigas conversando e um ronco ao fundo, né? E as amigas conversando, onde vamos no shopping, vamos fazer não sei o quê. Aí a outra pergunta, e esse aí? Ah, esse traste do meu marido? É assim que você está aprendendo a lidar com o seu marido? É assim que você está aprendendo a lidar com o seu namorado? É assim que você lida entre você? O respeito já foi embora dessa maneira? Paulo vai dizer o seguinte, vamos resgatar o valor da fidelidade, o valor da pureza e o valor do matrimônio, para que a bênção da glória de Deus esteja em cada família que se chama pelo nome de Cristo. Paulo, na verdade, está fazendo um reboliço. Paulo era meio confuso nos seus pensamentos acerca do casamento, porque se você lê imediatamente, sem se preocupar com a história dos textos, você fala assim, Paulo era um cara meio doido, porque quando ele fala lá em Coríntios, ele fala um negócio meio maluco sobre o casamento, né? Melhor ficar solteiro, não se casa não, mas se você não consegue segurar, se casa.
Olha só, deixa eu explicar rapidinho o seguinte. Os textos foram escritos com 9 anos de diferença. 1 Coríntios talvez tenha sido uma das primeiras cartas de Paulo. Ele ainda estava no afã da volta de Jesus. Então esse contexto todo precisa ser lido e entendido de 2 maneiras pelo menos. Paulo achava que a volta de Cristo era iminente. Então Paulo fala o seguinte, literalmente, olha só, se você está pensando em se casar, não se casa não, cara. Fica solteiro porque Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, se preocupa com as coisas da eternidade. E casamento é coisa da terra. Vai tirar seu tempo, você vai se preocupar demais com a sua mulher. E mulher, você vai se preocupar com as coisas da casa. Então, o que Paulo fala? Permaneçam como vocês estão. Por quê? Porque Cristo está voltando. A visão de Paulo ali era que Cristo ia voltar imediatamente. Aí, outra possibilidade é que Paulo tinha uma frustração com relação ao casamento. Acredita-se que Paulo fosse casado sim, porque quando ele fala em Atos 26, de que dava o seu voto contrário aos membros do Sinédrio, porque ele fazia parte do Sinédrio. E a história diz que para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Então acredita-se, uma linha defende que Paulo tinha uma mulher que deixou-o quando ele se tornou cristão. A mulher abriu mão dele. Houve uma incompatibilidade de fé e tal, e ele foi abandonado pela mulher. Então ele tinha uma tristeza. Olha, casamento não dá certo, ainda mais se for com julgo desigual. Por isso ele fala, não se case, porque você vai ter dor de cabeça. A minha mulher me largou. Não deu certo. Então veja, e tanto é que ele diz lá em 1 Coríntios 7, isso digo eu, não o Senhor, ou seja, é minha experiência, é o que eu tenho vivido. Não dá certo. 9 anos se passaram. Paulo amadureceu. Paulo agora cresceu no seu entendimento. Paulo tem uma nova perspectiva da vida. Paulo tem uma nova perspectiva da volta de Jesus. Olha, vai acontecer, não sei se agora ou depois, mas vai acontecer. E pode ser que demore. E enquanto demora, a gente tem que viver como Deus quer. E viver como Deus quer é casar como Cristo está casado com a igreja. Olha como agora Paulo amadureceu o seu pensamento. Paulo desenvolveu o seu entendimento e falou o seguinte, olha só. Casar, se tem que casar, se vai casar, faz o negócio certo. Maridos, respeitem, honrem suas mulheres e amem-nas como Cristo amou a igreja. Se não for para ser assim, aí sim não se casa. Se não for para amá-la como Cristo amou a igreja, não se case. Mulher, se não for para ser cúmplice, se não for para ser uma só carne, se não for para ser fiel, não se case. Casamento não é brincadeira. Eu sempre digo isso para os jovens, é uma máxima minha e da Giane, como nosso casamento. O casamento é para gente madura. O casamento é para gente que entende das coisas. O casamento é para gente que sabe o que quer, porque é uma barra. É uma barra. E o chinelo está ali o tempo todo na porta. Ah, desiste disso. Não vai dar certo não, vai ver sua vida. E isso permeia a nossa cabeça. A novela diz isso o tempo todo. Os meios de comunicação, seus professores das escolas, seus colegas de corredor, seus colegas de trabalho, dizem o tempo todo, isso não vai dar certo, larga isso para lá. Mas se nós temos a mente de Cristo, o nosso pensamento é outro. É como Cristo amou. É como Cristo se deu. É no padrão de Jesus. E aí, pelo padrão de Jesus, muda tudo. O padrão de Jesus muda tudo. E o padrão de Jesus é o seguinte, para terminar. Depois você vai encontrar isso no texto, você vai meditá-lo, mas guarde de 4 coisas aqui, queridos. O amor, ele é sacrificial. Você vai pagar um preço, sim. Você tem que estar disposto a isso. Você vai deixar a vida de solteiro, sim, para trás. Para descobrir as alegrias, as vitórias da vida conjugal. O amor é sacrificial. O amor também é purificador. Não é amor qualquer sentimento ou atitude que põe o outro para baixo. Ah, eu me casei, meu marido é muito bom. Ah, eu me casei, minha mulher é muito boa, mas minha vida não cresce, minha vida não vai para frente. Olha o que Paulo fala de Jesus, que ele está preparando a igreja para apresentá-la como? Pura, sem mancha. O casamento é purificador. Ele nos torna melhores, nos incentiva a progredir, a estudar, a ganhar, a
a avançar nossos limites, nossas fronteiras, a desenvolver o nosso caráter, a sermos mais verdadeiros, a sermos mais leais, a sermos corretos. O amor precisa ser purificador. Mas quantos se casam para subjugar? Quantos se casam para dominar? Quantos se casam para prejudicar? Nunca é no comecinho assim, né? Mas logo depois a coisa é como Bonhoeffer disse. Até um determinado momento, o amor sustentou o relacionamento. Há um momento, há um marco na nossa história, que é o relacionamento que sustenta o amor. Ou seja, é a nossa vontade, é o nosso desejo, é o nosso propósito, são nossas escolhas que sustentam o compromisso de dizer: eu vou amar você até o fim. Foi assim que Jesus fez. Jesus amou-nos até o fim. Em terceiro, é o amor solícito. Paulo diz assim: como ama o seu próprio corpo. Paulo estava combatendo esta visão da época machista. Ele diz assim: ama como você ama o seu próprio corpo. O bem que você quer para você é o bem que você tem que querer para sua mulher. Ou você acha que é bonito você ficar no sofá com o pé para o alto, lendo o jornal do dia, e a sua mulher lá arrastando chinelo o dia inteiro na casa, lavando louça? Larga o jornal, vai ajudar ela na cozinha. O bem que você quer para você, queira. Depois senta os dois juntos para assistir televisão, se isso é tão importante para você. Um com o outro, como ama o seu próprio corpo. Amem-se um ao outro. O bem que você quer para você, faça este bem para o outro. Casamento não é sexo. Jovens, talvez eu não esteja mais vivo quando vocês poderiam dizer isso para mim, dizer: o pastor tinha razão. Mas quem é feliz no casamento aqui sabe. Casamento depois fica uma partezinha assim, sexo fica uma partezinha assim desse tamanho no casamento. É bom, muito bom. É saudável, é gostoso. Mas depois que o tempo passa e você descobre que casamento é muito mais do que enquanto você era adolescente, jovem, só pensava: vou casar para fazer sexo. Você vai descobrir que casamento é amor. É riso, é choro, é conquista, é conversa, é discordância, é crescimento. Casamento é muito bom quando há amor. Porque eu conheço gente que literalmente foi fiel até a morte, sendo que nos últimos 10, 15 anos nunca mais teve sexo. Seu cônjuge na cama, sua esposa com Alzheimer, mas foi fiel até a morte. Porque se descobre que o amor é a base do casamento. Sexo é só um pedaço. E o dia que o sexo faltar, se não tiver amor, realmente tudo acabou. Mas se tem amor, vamos até o fim. E por último, um amor que é inquebrável. Quando Paulo resgata o contexto de Gênesis 2, dizendo que somos uma só carne, Paulo está querendo dizer para nós que o divórcio é como arrancar uma perna e um braço. É como extirpar do nosso corpo um membro de maneira violenta e sem anestesia. Porque somos uma só carne, esse amor agora torna-nos inquebráveis. E por isso a Bíblia é tão severa quanto ao divórcio. Porque, como diz Jesus, o divórcio foi estabelecido pela dureza do coração. Por quê? Porque o homem e a mulher perdeu o sentido do respeito, da honra, da ética, da lealdade, da pureza, da fidelidade. Mas isso nunca foi o padrão de Deus. Nunca foi o desejo de Deus unir para acabar. O fundamento é o amor. E o que Paulo quer dizer não é submissão. O ponto central de Paulo nesse texto não é a subserviência, a submissão, o ajoelhar.
ponto central de Paulo, e se você observar de novo, você vai ver, é o amor. O amor que é um sacrifício, o amor que é purificador, o amor que é solícito, o amor que é inquebrável. Venham as circunstâncias que vierem, a separação sempre será como rasgar o próprio corpo, separando a carne da carne, tornando algo feio e cicatrizado para sempre. É claro que Deus nos dá sempre uma nova chance, e a graça de Deus, misericórdia de Deus nos faz ir para frente. Mas nunca mais a nossa vida será a mesma. Enquanto que se nós dispusermos hoje a amar como Cristo amou a igreja, nós veremos que a vida é muito mais do que sexo. A vida é a eternidade. A vida é a glória de Deus para nós. Eu queria orar por você, jovem, adolescente, adulto, casado, não casado, divorciado, porque Deus tem para cada um de nós um propósito, a despeito de qualquer má escolha que tenhamos feito ao longo da vida. E eu quero então tirar o chinelo da porta hoje, para que a porta da tentação seja fechada de uma vez, e a gente consiga viver uma vida segundo os desígnios de Deus. Talvez para alguns uma nova vida, e Deus pode fazer isso. Um novo começo, uma nova marca. Mas para vocês que estão começando, para vocês que vão começar, é importante saber que sexo é para o casamento, sexo é bom, mas casamento é para sempre. E é isso que faz a diferença na nossa vida. O amor de Jesus é o que nos faz olhar adiante e dizer assim, vale a pena prosseguir, vamos adiante. E se você precisar de ajuda, fale. Vamos conquistar a vitória juntos, para a honra e para a glória de Deus. Porque o Senhor tem poder para todos nós, para mudar, para transformar, para curar, para resgatar, para recomeçar, para fazer de novo. Deus tem poder para isso. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero apresentar a Ti nesta hora todas estas vidas que estamos reunidos aqui, a começar em mim. Estamos todos, Senhor, suscetíveis e sujeitos às tentações, somos fracos, somos débeis, mas temos sido desafiados há tanto tempo e constantemente a um viver que agrade o Teu coração. Que nossas famílias unidas reflitam a Tua glória, que a restauração também seja um marco, a transformação seja visível. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti graça e misericórdia sobre a vida dos nossos jovens, que foram desafiados nesses dias a buscarem em Ti a resposta, a buscarem em Ti a força contra a tentação, a buscarem em Ti a razão e o motivo para agirem diferentemente, para serem diferentes. Que eles continuem escolhendo, Senhor, ser diferentes. E Pai, abençoa os casamentos desta igreja, as famílias desta igreja. Abençoa os homens desta igreja, para que sejam homens fiéis, leais, puros, separados. Que as mulheres desta igreja sejam dignas de honra. Sejam também mulheres louváveis, virtuosas, sábias, que edificam sua casa. Senhor, que haja em nosso meio sempre a marca da honra, do respeito, mas que acima de tudo a base seja o amor de Jesus por nós, para que com este mesmo amor amemos uns aos outros, amemos nosso cônjuge, amemos nossos filhos, um amor que seja sacrificial, um amor que seja purificador, um amor que seja solícito, um amor que seja inquebrável, indissolúvel, um amor que seja para sempre. Obrigado, Senhor, porque isto é possível pela graça e pela ação do Espírito Santo em nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.